Bem-vindos ao nosso Espaço Zen. Eu espero que todos estejam bem, à medida do possível nessa quarentena. Eu já não sei mais que dia que é da quarentena, não, na verdade eu nem contei, mas eu espero que todos estejam fazendo o mínimo possível para manter a sanidade mental, não é mesmo? Eu achei que nós já estamos passando dos dias que achávamos até que ia ficar de quarentena, mas está tudo bem, mantemos a calma e seguimos o bonde. Bom, o assunto dessa semana é liberdade. E é engraçado porque a gente vai falar de liberdade no momento em que talvez não nos sentimos livres. Liberdade é o tema do mês, né, do próximo mês que vai entrar de junho, é identidade. E durante a semana eu vou vir bater um papo com vocês sobre alguns temas de algumas coisas que nos fazem ser quem a gente é, que fazem parte da nossa identidade. E a liberdade é uma delas, uma das mais importantes, porque ela envolve escolhas. E as nossas escolhas, sendo livres, dentro de limites, dizem muito sobre a gente, sobre quem a gente é, e é por isso que eu vou falar sobre liberdade. Então, o vídeo de hoje são 5 fatos sobre a liberdade. Quando a gente fala de liberdade, quando a gente está falando de liberdade individual, a gente entra em conflito com a sociedade. Por quê? Porque a sociedade nos impõe regras, a sociedade nos impõe limite. E para que a gente viva na sociedade, nós temos que viver sob o limite da sociedade. É assim que funciona, infelizmente ou felizmente, né? Mas é assim que funciona. E além disso, nós temos também limites dentro da gente, que são as nossas crenças limitantes. E é muito interessante pensar nas nossas crenças limitantes, porque elas são coisas nas quais eu tomo pra mim como minha verdade, que me limitam a ver um mundo diferente do meu. Então, essas crenças, essas coisas que eu tomo pra mim como verdade e que pra mim são a minha verdade porque eu fui criado assim ou porque eu simplesmente cheguei a essa conclusão sozinha, são coisas que nos limitam a ver o mundo de outras pessoas. Por isso, crenças limitantes. E aí começa a gerar julgamentos, intolerâncias e por aí vai. Primeiro fato sobre a liberdade. Liberdade não é segurança. Muitas vezes a gente quer ser livre, mas também quer se sentir seguro. E como eu faço isso? Eu vou me embasar em Freud e Bauman. Bauman despertou interesse sobre esse assunto liberdade, que foi abordado por Freud. Em um livro que Freud escreveu chamado Mal-Estar da Civilização, ele expõe uma civilização que domestica, que rebaixa, que ordena, que pede a você que não seja tão impulsivo, que você não seja emotivo demais e, acima de tudo, que não seja publicamente sexuado. Freud expõe isso, essa civilização, com a vontade do indivíduo livre e cheio de impulso. E esses dois pontos geram uma tensão. Então a gente tem, por um lado, o indivíduo que ele quer ser livre, ele deseja liberdade, ele deseja fazer as escolhas, e por outro lado a gente tem a sociedade. Para você participar dela, você tem que seguir a regra dela. O que talvez eu não concorde muito, mas... Só que em 1920, Freud disse o seguinte, que para a velha geração da época, as pessoas entregavam liberdade demais em prol da segurança. E quando Bauman faz uma releitura, quando ele dá uma entrevista, ele diz assim, que a sociedade de hoje entrega segurança demais em prol da liberdade. Para Freud, essa renúncia ao nosso instinto, ao instinto de ser livre, ao instinto de fazer nossas escolhas do jeito que quisermos, de expor nossos pensamentos da maneira que quisermos, isso causa uma tensão incontornável entre o indivíduo, o Estado e a sociedade. E o que a gente faz para contornar isso? A gente tenta encontrar na segurança a sensação de liberdade, no que Freud vai denominar como sentimento oceânico, que quer dizer o eu diluído no todo. Por exemplo, é o desejo de muitas pessoas encontrar em religiões, em torcidas, em times de futebol, em fã-clubes, encontrar o eu diluído no todo, para que eu resolva de vez essa tensão entre o indivíduo e o grupo, entre o meu desejo e o desejo do outro. E isso nos leva ao segundo fato
sobre a liberdade. Segundo fato sobre a liberdade. A liberdade e os limites coexistem. Pensem nos pássaros. Nós associamos a liberdade às vezes com o pássaro, né? Quando o pássaro voa, a gente acha bonito e a gente associa isso. Pássaros, borboletas e enfim. Mas os pássaros, eles também são limitados. Eles também voam em diferentes níveis, em diferentes velocidades. Nem todos podem voar na mesma altura. Assim como cada um de nós tem um limite. A questão é, como fazer com que esses limites não nos apropriem? Lembra do que eu falei de crenças limitantes no início? Nós somos limitados sim, por questões sociais, pelas propostas e compromissos que fazemos com os outros. Mas quando que não perdemos a nossa liberdade? Quando a gente conhece os nossos limites e eles não nos limitam, e eles não nos aprisionam, eles não nos impedem de viver com plenitude. Não é você sair e dizer o que quer e como quer, do jeito que você quer. Não é isso. Eu posso manifestar com liberdade, conhecendo os limites da minha sociedade, do grupo ao qual eu estou inserido, e aí eu faço escolhas. E a escolha é uma capacidade dolorosa, porque sempre que eu escolho uma coisa, eu renuncio outra. E graças a Deus somos livres para escolhermos. Por isso nós somos livres, porque escolhemos, a gente tem esse poder de escolha. Quando você escolhe umas coisas, você deixa outras coisas. O que nos leva ao terceiro fato sobre a liberdade. A liberdade imprime responsabilidade. A liberdade, ela inclui um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de dor, mas é uma dor boa, é um sofrimento bom, porque eu ainda prefiro fazer escolhas. Tem pessoas que dizem, me diga o que fazer, porque ter a liberdade de escolher me dá a responsabilidade da escolha. Se eu só cumpro ordens, eu não tenho a liberdade da escolha, eu só faço o que me mandam. Só que nós temos a capacidade de escolher. O único animal que tem essa capacidade de escolher entre bom e mal, entre certo e errado, racionalmente. Rousseau dizia que nós temos a capacidade da ética, da moral e de fazer escolhas. Nós temos uma liberdade, e uma liberdade ética de escolha, que cria uma sociedade múltipla, diversa e não com um pensamento único. O quarto fato sobre liberdade. Quando você começa a descobrir a sua liberdade, as pessoas se incomodam com a sua liberdade. Mas sabe por quê? Porque não é maldade delas. Ela tá tão presa e ela nem percebe que ela tá presa, que quando você se torna livre, você incomoda, isso incomoda ela. Porque ela também tá achando que ela tá livre, mas você tá numa condição diferente da dela. Você sente livre, você sente a liberdade, você não se acha mais livre, você se sente livre. E a pessoa que tá do teu lado, ela se incomoda com isso, se ela estiver muito presa, né, nas crenças limitantes, enfim. E aí o que você faz com isso? Você vai lá e mostra pro outro que é bom ser livre, você vai lá e samba na cara dele porque você é livre? Não. Lucas, capítulo 10, versículo 3. Viu, sentiu e cuidou dele. Tema da campanha da Fraternidade 2020. É isso que você faz quando alguém que estiver tão preso em suas crenças limitantes se incomodar com a tua liberdade. Você ajuda a pessoa para que você não fique preso no orgulho, na soberania e para que ela não fique presa na inveja. E sabe por quê? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firme e não vos deixeis amar de novo o jugo da escravidão. É para a liberdade que Ele te libertou. Cuidado para não se tornar um escravo de novo. Por isso. E aí, o quinto fato sobre a liberdade. A verdade liberta. E nisso eu podia falar de várias coisas. Eu podia falar sobre Jesus Cristo, eu podia falar sobre filosofia, eu podia falar sobre astrologia, eu podia falar sobre um monte de coisa. Mas não. O que quer dizer quando a verdade te liberta? Eu acredito que quando você está aberto a conhecer o mundo do outro, a
a conhecer de verdade, sem o julgamento, sem a trave no seu olho, quando você realmente está aberto a isso, eu acredito que isso te traz uma sensação de liberdade. Porque você conhece, quando você conhece, você acaba desatando os nós. Imagina, você tá com um nó preso, imagina aqui um nó. Quando você começa a conhecer que o outro sabe como desatar o primeiro nó, você já conseguiu desatar o primeiro nó. E aí tem um outro que sabe desatar o segundo nó. E aí você começa a ver diferentes verdades. A verdade não é única e absoluta, mas ela liberta. Você conseguir enxergar a cosmovisão de outras pessoas, que é como as pessoas enxergam o mundo, você vai se libertando das suas crenças limitantes, que são aquelas coisas que você toma como verdade absoluta, que às vezes não são verdade absoluta, só são aquilo que foi passado de geração em geração, ou que sua família te ensinou, ou que você tirou suas próprias conclusões, enfim. A nossa verdade não é verdade absoluta. Se a gente escolher ter essa capacidade de olhar para a cosmovisão do outro, de olhar para o mundo do outro e conhecer e ter a vontade de conhecer, isso vai desatando alguns nós dentro da gente que vão nos deixando muito mais livres. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos 5 fatos sobre a liberdade, que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que vocês façam algumas meditações e eu espero que vocês consigam fazer mínimo possível, pelo menos, para que mantenham a sanidade mental em casa nessa quarentena. E se a gente, todo mundo vibrar junto numa energia muito positiva, a gente vai sair dessa se Deus quiser. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!